Saudações, rapaziada. Aqui a gente vai ver aquele problema que eu tinha comentado em sala, né? Nas nossas aulas de dinâmica curvilínea, conforme prometido. E aí eu preparei esses mini slides, né? Todos manuscritos, para a gente ir acompanhando, entendendo o que o problema exige, o que ele vai exigir da gente de conhecimento prévio e como é que a gente faz a solução dele, né? Então, o problema que eu estou citando é como calcular a função que descreve a curvatura do líquido no problema abaixo. Que problema é esse? A gente vai pegar o nosso potinho de líquido, né? A gente vai começar a rodar esse potinho por um eixo que passa pelo meio do potinho, né? E aí a figura que vai se formar é simplesmente essa aqui, beleza? A nossa curvatura do líquido ela vai se moldar conforme o movimento. E aí a gente vai ter que descrever o movimento para conseguir descrever posteriormente a curva, né? Então, eu estou basicamente querendo descobrir como é que essa superfície do líquido, essa coisinha azul, se comporta como sendo uma função x, né, um y igual a f de x, para um determinado par de eixos que eu estou adotando ali. E o mais bisurado para mim, claramente, é botar o eixo y colinear, né, com o eixo de giro, e o eixo x eu posso escolher a altura dele conforme eu bem entender, né? Mas usualmente é mais comum eu escolher o eixo x, o zero no caso o y igual a zero, sendo coincidente com a superfície do líquido. Então a origem do eixo vai estar exatamente aqui coincidindo com a superfície do líquido no seu ponto mais baixo, beleza? Então, agora a gente vai ter que ver alguns conceitos necessários para conseguir fazer esse problema, né? Começando por hidrostática que veremos mais para frente, né? O que a gente tem que saber logo de cara? Que a superfície do líquido ela é sempre perpendicular à gravidade aparente. Ou seja, se eu tenho esse exemplo mais simplista de um caminhão que está sob até velocidade constante, mas com aceleração igual a zero, a superfície do líquido é perpendicular à gravidade aparente, ou seja, é uma coisa retinha. Então agora se a gente começar a imprimir algum movimento para aquele caminhão, né, eu posso ter uma figura diferente, que é esse segundo caso aí, né, em que agora eu tenho o mesmo caminhão com velocidade constante e agora também acelerado, em movimento acelerado. E na hora que eu faço a minha conta da gravidade aparente, né, notem que esse vetorzinho aqui é o vetor G, apagou sem querer, né? E na hora que eu pego a minha mudança de referencial, eu vou entrar no referencial do tanque, então surge a aceleração inercial, que é menos a aceleração do referencial. Vou fazer a soma vetorial dessas duas acelerações que estão atuando lá dentro daquele referencial e eu consigo a minha gravidade aparente. E a gravidade aparente ela vai ser, na verdade, a superfície do líquido vai ser perpendicular a essa gravidade aparente, né, conforme a gente consegue ver aqui, beleza? E o terceiro e último caso, né, seria justamente o contrário, a aceleração, no caso, uma desaceleração, né? Lembrando que o vetor velocidade ele não exerce nenhuma influência na direção da superfície do líquido. Quem exerce influência é justamente o vetor aceleração do referencial. Então, nesse terceiro caso, no referencial do tanque, como ele está desacelerando, né, existe uma aceleração para trás, beleza? E aí, se a gente for entrar no referencial do tanque, surge a aceleração inercial para frente. É como se um ônibus estivesse parando e a gente tivesse a sensação de estarmos sendo arremessados para frente em relação ao ônibus, né? E aí vamos fazer novamente o cálculo da nossa gravidade aparente, o GAP, e aí por fim, lembramos que a superfície do líquido é sempre perpendicular à gravidade aparente, beleza? Então nós temos essas definições aí de hidrostática. O que mais nós vamos precisar é entender um pouquinho sobre a aceleração centrípeta, né? E aqui eu fiz um exemplo bem simplista, beleza? Que é simplesmente um corpo azul rodeando aquele ponto O sobre um raio constante Rzinho com velocidade tangente constante. Então, na hora que a gente for dar um zoom nessa figura, o que vamos obter aqui? A gente vai obter o seguinte, né? Demos um zoom e aí vamos estudar o que está acontecendo naquele movimento. A gente tem, ó, a nossa aceleração centrípeta, que é quem garante que aquele móvel ele vai continuar seguindo aquela trajetória. Lembrando que a aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade tangencial, né? Ou seja, aquela aceleração centrípeta ela vai modificar única e exclusivamente a direção do vetor velocidade tangencial, não vai mudar em módulo nem nada, né? Quando a gente está analisando só um movimento circular simples, né? Sem estar acelerado e sem ter velocidade radial, beleza? E essa aceleração centrípeta a gente consegue dizer quanto que vale o módulo dela a partir dessa continha aqui de cima. É V tangente ao quadrado sobre o R, beleza? Sobre o raio de giro, tá? E aqui
a aceleração centrípeta para o objeto dentro de um referencial que realiza um movimento circular seria a aceleração centrífuga, perdão, até comi palavra aqui, né? Então, lembrando que se a gente tem a aceleração inercial sendo menos a aceleração do referencial, a aceleração centrífuga vai ser menos a aceleração centrípeta, só que dentro de um referencial que realiza movimento circular, né? Então, vendo aqui agora a situação, né, a gente tem um bonequinho dentro de uma boleta, e essa boleta faz um movimento circular uniforme, cuja velocidade tangencial é constante e, por consequência, temos uma aceleração centrípeta constante. Agora, se a gente for entrar no referencial dessa bolinha, o que a gente vai ter? Uma aceleração centrífuga, contrária ao sentido da aceleração centrípeta, porém, ambas de mesmo módulo e direção, apenas sentidos opostos. Então, tendo principalmente esse conceito de aceleração centrífuga em mente, a gente vai conseguir fazer o nosso problema. E por que eu preciso saber de aceleração centrífuga? Porque eu preciso lembrar que a superfície do líquido é perpendicular à gravidade aparente. E para fazer a nossa gravidade aparente, nós usamos a aceleração inercial, que seria a menos aceleração do nosso referencial. Ou seja, no caso de movimento circular, a aceleração inercial é simplesmente a aceleração centrífuga. Beleza? Então, isso batido, né, a gente tem outro tipo de forma de visualizar, né, esse problema, que seria dando o mesmo zoom, só que agora, em vez de olhar a velocidade tangencial, a gente vai olhar a velocidade angular, né, que ela é um vetor que está saindo do plano do movimento circular, é um vetor perpendicular ao plano do movimento circular. E aí, o que muda? Muda apenas a nossa fórmula. Então, a gente vai usar que a velocidade tangente é igual a ômega vetorial ao raio, né, eu posso simplesmente usar o módulo desse produto vetorial, porque no fundo, nossos problemas de física eles vão ser, em sua grande maioria, simplistas demais para a gente se preocupar com esse produto vetorial, beleza? E aí a gente chega na nossa fórmula de aceleração centrípeta como sendo ômega quadrado R, ou nossa aceleração centrífuga, cujo módulo também vai ser ômega quadrado R, beleza? Então, tendo isso em mente, vamos ver o último conceito, que seria o de derivada. Lembrando que derivada é a taxa de variação da minha função conforme ela se movimenta em x, né? E em uma linguagem mais simplista é o coeficiente angular da reta tangente à curva em determinado ponto. Então eu peguei aqui uma curva verde, né? Uma função y igual a f de x verdinha, e naquele ponto x0, cuja ordenada de x0 para aquela função f de x é y0, eu tenho que o coeficiente angular é tangente θ, beleza? Então, para esse caso mais simplista, eu tenho que, se a minha função f de x é a função, f' vai ser derivada, e eu sei que f de x0 é igual a y0, então, por consequência, eu sei que também f' de x0 é tangente de θ. Então, ó, naquele ponto x0, a minha derivada vai ser o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto, ou seja, tangente θ. Beleza? Então, eu preciso ter esse conhecimento, eu não vou dissertar mais a fundo sobre derivada, né? Porque no fundo, o que a gente precisa saber é basicamente fazer uma igualdade de polinômios e derivar polinômios para fazer esse problema, beleza? Então vamos supor genericamente, porque eu posso supor genericamente, que f de x é ax2 mais bx mais c, né? Uma função quadrática bem comumzinho. Então, por consequência, sua derivada vai ser f' de x igual a 2ax mais b, beleza? E aí, por fim, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que, se por acaso eu for calcular f' de x igual a k1x mais k2, né, eu posso jogar meu x0 e achar um valor para isso, beleza? Então o meu a vai ser k1 sobre 2 e o b vai ser k2. E o c, como é que eu descubro o c? Eu precisaria de um outro ponto para poder fazer o cálculo, beleza? Eu precisaria usar essa equação de número 1 para conseguir fazer o cálculo da constante c posteriormente, tá? Mas no fundo, o que me importa é geralmente descobrir qual que seria a ordem daquela equação, beleza? Então, continuando aqui, vamos partir agora para a solução. Então, a gente já está vendo o nosso problema, que é o meu líquido dentro de uma vasilha que tem um eixo que atravessa o centro geométrico da vasilha redonda, né? E a partir desse eixo eu imprimo o movimento circular cuja velocidade angular é constante, ômega, beleza? E aí eu vou traçar espertamente o meu par de eixos ali, ó. Eu não necessariamente estou considerando como sendo a origem do eixo o ponto mais baixo daquela superfície do líquido, tá? E eu vou traçar também um ponto genérico x0 e y0, tá?
E aí, se eu partir um pouco mais adiante, para aquele mesmo ponto de abscissa x0 e ordenada y0, eu vou pegar o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele ponto. Ou seja, estou pegando a derivada, beleza? Só que se eu estou pegando a derivada e eu estou tratando de um círculo, eu tenho que lembrar que a gravidade aparente em determinado ponto é sempre perpendicular, quer dizer, a superfície do líquido é sempre perpendicular à gravidade aparente naquele ponto, beleza? Então, se eu sei quem que é a reta tangente à curva, eu sei automaticamente qual que é a direção da minha gravidade aparente. Se eu sei qual que é a direção da minha gravidade aparente e eu consigo calcular ela a partir de outros parâmetros, que nem eu vou fazer aqui agora, eu consigo descobrir quem que é aquela curva, né? Então, aqui, a partir da dinâmica curvilínea, o que a gente tem? No referencial da Terra, aquele ponto P de abscissa x0. Agora eu já vou deixar ele um pouco mais genérico. Eu vou falar que ele está a uma distância rzinho do centro do meu eixo de giro, beleza? Então eu sei que agora o seguinte, aquele ponto ele está sujeito a uma aceleração centrípeta no referencial da Terra. Agora, se eu quiser mudar o meu referencial, opa, até apaguei aqui. Se eu quiser mudar o meu referencial, o que eu posso fazer? Ih, apaguei a reta aqui de novo. Espera aí, rapaziada. Cadê? Consegui, aí. Pronto. Se agora eu quiser entrar no referencial da minha bacia, o que vai acontecer? Aquela aceleração centrípeta vai virar uma aceleração centrífuga, ok? E aí eu vou ter que fazer a soma vetorial de aceleração centrífuga e gravidade, para conseguir o meu vetor gravidade aparente. Só que agora tem uma coisa bonita. Se por acaso eu pegar essa reta tangente aqui, ó, e eu prolongar ela até ela ficar de encontro ao prolongamento da aceleração centrífuga, por alternos internos, eu sei que é o mesmo θ, não é? Eu sei que é o mesmo θ. Então eu posso me utilizar dessa informação de uma maneira bem esperta. O que eu posso fazer? Eu posso montar esse triângulo, né? Se aqui é θ, por consequência, esse ângulo vai ser 90 menos θ. Então eu sei que a tangente desse ângulo, a tangente de 90 menos θ, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, que é g sobre aceleração centrífuga. Só que eu sei que a aceleração centrífuga é igual à aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado r. E eu também sei que tangente de 90 menos θ é 1 sobre tangente θ. Então olha que interessante, já descobri quem que é a tangente de θ, já descobri quem que é o coeficiente angular para um ponto a uma distância rzinho genérica distante rzinho genérico do meu eixo de giro, beleza? Então vou me utilizar dessa informação e eu vou prosseguir. Portanto, tangente de θ é ômega ao quadrado r sobre g, vou chamar essa equação de número 1, e eu vou fazer aqui algumas brincadeirinhas, né? Eu vou supor que aquela função f de x, ela pode ser escrita como uma soma polinomial, como uma função polinomial de grau infinito. Eu não vou nem amarrar aqui a grau 3, grau 4, grau 5. Eu vou amarrar que ela é de grau, eu vou deixar bem genérico que ela é de grau infinito, tá? Para um n qualquer. Porque eu consigo sempre, para toda e qualquer curva, pegar um polinômio, né? Ajustar um polinômio àquela curva. Então é como se eu estivesse fazendo isso. Ó. Eu tenho aqui meu x e meu y, e eu tenho uma curva genérica. Se eu quiser ajustar essa curva, ou seja, eu vou fazer uma interpolação, eu consigo fazer uma interpolação muito bem feita usando um polinômio de grau infinito, né? Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou deixando bem genérica a construção daquela curva para eu não comer nenhuma bola no meio do caminho, beleza? Então eu vou falar que f de x é um polinômio de grau infinito, eu vou trabalhar a partir dessa informação, né? Se f de x é aquele polinômio de grau infinito, então por consequência a derivada de f de x, f', vai ser este polinômio de grau n menos 1, beleza? No caso, infinito menos 1, mas enfim, whatever, tá? Então seria k1 mais 2k2x mais 3k3x2 e assim por diante, né? Então eu já escrevi aqui a minha função derivada, então vamos continuar a minha solução, né? Eu já descobri que tangente de θ, que é o coeficiente angular da reta tangente à curva, ou seja, a derivada naquele ponto genérico r, é ômega ao quadrado r sobre g. E eu também acabei de descrever a função f' de x de uma maneira bem genérica polinomial. Então eu posso igualar essas duas funções, né? Então eu vou igualar uma forma da derivada que eu achei a outra forma da derivada que eu propus, beleza? Eu propus uma forma polinomial e eu estou igualando a forma que eu encontrei a partir da física, né? E o que é interessante? Aqui, do lado esquerdo, é um polinômio de grau 1. Aqui, do lado direito, é um polinômio de grau genérico. Então,
Por consequência, por igualdade de polinômios, eu sei que ambos os lados da equação têm que ter grau 1. Então, eu concluo o seguinte, eu concluo que K1 igual a K3, igual a K4, igual a etc., que são todos iguais a zero, e única e exclusivamente o K2, que é esse brother aqui, que é a única parcela que carrega o R elevado a 1, né, vai ter que ser igual a ômega ao quadrado sobre 2G. Beleza? Então eu pego essa informação, tá? A partir daí eu já consigo construir uma parte da minha equação, né? Porque eu propus que meu f de x era isso, e eu já descobri que K1 igual a K3 igual a etc. igual a zero, e que K2 é igual a aquele negocinho lá. Então isso aqui, ó, morreu, todo o resto morreu, descobri K2, falta descobrir K0, beleza? Então, ó, falta achar o K0, mas eu já sei que a minha função f de R, né, no caso, o nosso x passou a ser a distância entre o ponto que eu estou analisando até o eixo de giro, beleza? Vai ser K0 mais ômega quadrado R quadrado sobre 2G. Partindo aqui agora para o final, né, basta eu achar K0. Para eu achar K0, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um ponto genérico, que nem eu tinha pego antes, lá no início, né, um x0, uma abscissa x0 cuja ordenada é y0, e eu posso escrever pura e simplesmente que, e eu posso não escrever, mas relembrar que minha equação é dessa forma, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aquele par ordenado na minha equação, né? F de x0 igual a y0, que por consequência também vai ser igual a k0 mais ômega quadrado x0 ao quadrado sobre 2g. Aí a partir disso é só eu isolar o k0 a partir dessas duas brincadeiras, e aí por fim eu chego na minha equação. A minha função que descreve a curva da superfície daquele líquido é essa. Notem que é uma curva quadrática, beleza? É uma curva quadrática, e o interessante é, essa parcela aqui, este termo independente, ele depende única e exclusivamente, né, de onde que eu vou escolher a origem desse eixo. Tá? Se por acaso eu escolher a origem do eixo sendo coincidente com o zero com o ponto mínimo da superfície do líquido, esse valor aqui vai ser zero, né? Porque se x é igual a zero, y também é igual a zero, né? Então esse termo independente seria zero. Só que como eu propus uma situação mais genérica, em que eu não sei que a minha origem do eixo está no ponto mais baixo lá da superfície do líquido, eu tenho que fazer esse passo aqui, para descobrir o K0. Beleza? Então aqui a gente provou qual que é a equação que descreve a superfície do líquido, né? E a gente provou também que ela é uma equação quadrática, ou seja, do segundo grau. E ela tem esse formatinho aqui. Então o que é interessante é a gente notar que cada ômega vai me gerar uma superfície diferente, né? Uma superfície diferente. E a distância dessa... Se eu pegar um ponto aqui distante Rzão, desse eixo de giro aqui, ó, a minha curva ela vai ter uma relação quadrática com aquela distância que eu peguei, beleza? Então isso que é o interessante deste problema. Então, rapaziada, espero que tenham gostado aí do vídeo. Caso de dúvidas, fico aberto aí, 100% à disposição para saná-las. Bons estudos a todos aí. Valeu!